Olá para você. Eu sou o Alexandre Vasconcelos e eu volto hoje para falar do novo vídeo que aborda os brasileiros que chegaram à Fórmula 1. Você sabia que nós tivemos 32 pilotos que competiram na Fórmula 1? Sabe quem são eles? Pois é, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de cada um dos 32 astros que chegaram a competir na categoria mais importante do automobilismo mundial. E algumas pessoas me perguntam, pô, Alexandre, mas o Brasil hoje não tem piloto na Fórmula 1 competindo, né? O Pietro Fittipaldi é piloto reserva da Haas. Então por que, que o Brasil ainda tem alguma importância na Fórmula 1? Ele tem importância e tem muita. Primeiro, esse ano vai fazer 50 anos do primeiro Grande Prêmio do Brasil, que foi em 1972, que não foi válido, né? Antigamente era assim, você realizava um Grande Prêmio não válido para que o autódromo fosse considerado aprovado para realizar provas da Fórmula 1, e aí no ano seguinte você tinha o Grande Prêmio oficial. Então, de 73 até hoje, nós realizamos 47 Grandes Prêmios. Esse ano será o 48º. O Brasil já mandou 32 pilotos para a Fórmula 1, é o sexto país em maior número de pilotos na história da categoria. Nós somos o quinto país em número de participações, já participamos de 793 provas. O Brasil tem 8 títulos de campeão da Fórmula 1. 8 é o terceiro país em título de campeão e é o terceiro país em título de vice-campeão, portanto também temos 8. É o terceiro país em número de vitórias, é o terceiro em número de pole position e é o terceiro em número de voltas lideradas. Olha quanta coisa, nós somos o terceiro. Em número de pódios, nós somos o quarto. E em número de voltas mais rápidas, nós somos o quinto. E em número de grandes prêmios realizados, o Brasil é o nono. Toda a história dos pilotos brasileiros na Fórmula 1 está no meu livro, né? O Brasil na Fórmula 1, que foi publicado a primeira edição em 2008, depois foi revisado em 2011. Ali a gente descreve, né, as 101 vitórias brasileiras na Fórmula 1. Infelizmente, de 2009 para cá a gente não ganhou mais corrida, né? Mas quem sabe, a gente vai voltar a chegar lá. Nesse vídeo você verá, então, quais são esses pilotos, os melhores resultados, uma foto, uma pequena descrição do que esse piloto fez na Fórmula 1. Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lip Speed, velocidade e informação do jeito que você gosta. E lembre-se, inscreva-se no canal para receber avisos quando a gente lançar novos vídeos e deixe o seu like, porque isso sempre ajuda a gente a produzir mais vídeos. Vamos junto assistir? Neste slide você vê os 32 pilotos brasileiros que chegaram à Fórmula 1, o número de grandes prêmios que cada um participou, o número de vitórias, poles, voltas mais rápidas, pódios, pontos e o número de voltas lideradas, que somente o Emerson Fittipaldi, José Carlos Passi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Cristiano da Mata, Antônio Pizzonia e Nelsinho Piquet, que conseguiram liderar corridas na Fórmula 1. Não importa aqui se foi porque os outros foram para o box fazer troca de pneu ou não. O que importa é que o piloto cruzou a linha de chegada pelo menos uma volta na frente do grupo de Fórmula 1 que estava naquela corrida. Também à esquerda você vê a ordem que esses pilotos chegaram à Fórmula 1, né? Desde a primeira participação do Chico Landi, lá em 1951, até o Pietro Fittipaldi, quando em 2020 ele participou de 2 corridas. Neste slide você vê então o Chico Landi sentado na Ferrari 375, que ele iria disputar o Grande Prêmio da Itália de 1951. O primeiro piloto brasileiro a andar de Ferrari foi o Chico Landi. Em 1948 ele andou com o carro da Ferrari e ganhou o Grande Prêmio de Bari e foi o primeiro piloto da história da Ferrari a dar uma vitória para a equipe em carro de Fórmula. Era a segunda vitória da história da Ferrari, a primeira tinha acontecido em 47 e em 48 então o Chico Landi ganhou e ganhou de gente importante, né? Tadzio Nuvolari, Taruffi, muitos outros estavam ali. O Landi participou então de 6 provas entre 51 e 56 e obteve como melhor resultado o 4º lugar no Grande Prêmio da Argentina, com uma Maserati. Ele participou desse Grande Prêmio da Itália, o carro quebrou na hora que alinhou para a largada, infelizmente.
As outras provas que ele disputou foram todas de Maserati. Este é Dino Bianco, pilotando a sua Maserati, sempre pela equipe Bandeirantes, né? Participou de 4 Grand Prêmios em 1952 e o 18º lugar foi a melhor posição de chegada dele, exatamente aí onde você está vendo o circuito de Silverstone. Nano da Silva Ramos, ou Hermano da Silva Ramos, que tem dupla nacionalidade, né, francês e brasileiro, e muitos sites o colocam como francês. Eu acho que ele é brasileiro, então eu coloco como brasileiro. Ele fez 7 corridas na Fórmula 1, chegou em 5º lugar em Mônaco em 1956, o melhor resultado dele, e o primeiro brasileiro a marcar pontos em Mônaco. O Nano tinha uma relação muito próxima com a Gordini, né? Então ele só participou de provas com Gordini. Esse é um Gordini TS16 que ele participou nesse Grande Prêmio de Mônaco. Ótima atuação do Nano. Fritz do Rei participou de 3 Grand Prêmios em 1959, o melhor resultado foi um 10º lugar na França, e aí você vê ele numa Maserati no circuito de Sebring, na Inglaterra, lá na década de 50 e 60, que ainda fazia parte da Fórmula 1. Ele, o nosso Emerson Fittipaldi, o 5º piloto a entrar na Fórmula 1, né, 5º brasileiro a entrar na Fórmula 1, o primeiro a levantar títulos e a vencer, né? 144 Grand Prêmios, 14 vitórias e bicampeão mundial, 72, 74. Aí, na última vitória dele, em Silverstone. E lá, ao fundo, você vê o José Carlos Pasti, que chegou em 2º nessa prova, né? Prova que foi interrompida por causa da chuva. José Carlos Patti, aí na Brabham BT 45 Alfa Romeo. Ele fez 72 Grand Prêmios entre 72 e 77 e teve uma vitória aqui em 1975. O Emerson chegou em 2º. E foi a estreia da Copersucar Fittipaldi aqui no Brasil, né? O carro tinha estreado na Argentina, mas aqui no Brasil era a primeira vez que corria, com o Wilsinho. O Wilsinho Fittipaldi, aí com uma Brabham BT 34, ele participou de 35 Grand Prêmios entre 72 e 75. A melhor colocação foi o 5º lugar do Grande Prêmio da Alemanha em 1973, quando o José Carlos Pasti chegou em 4º, o Wilsinho chegou em 5º, o Emerson chegou em 6º, a primeira vez que 3 brasileiros marcavam pontos na prova, lá no circuito antigo de Nürburgring, com 22 km, uma prova dificílima. Luiz Pereira Bueno participou de 2 Grand Prêmios, mas oficialmente só participou de um, em 1973, quando ele chegou em 12º lugar no Grande Prêmio do Brasil. Aí ele está com o March 711. Ingo Hoffmann, pilotando aí o Copersucar Fittipaldi FD04 na cor amarela, portanto é 77. Ele disputou 3 Grand Prêmios entre 76 e 77, e a melhor colocação foi um 7º lugar, aqui mesmo no Brasil. Quase que ele marca ponto, escapou ali no finalzinho. O carro teve um problema e ele foi perdendo rendimento e o Renzo Zorzi roubou o 6º lugar dele, infelizmente. Alex Dias Ribeiro participou de 10 Grand Prêmios entre 76 e 77, sempre de March, que é esse carro que você está vendo aí, né? O March 761. E ele chegou em 8º lugar 2 vezes, no Canadá e na Alemanha, sempre em 1977. Era o 10º brasileiro a chegar lá. Nelson Piquet, o 11º, 204 Grand Prêmios disputados entre 78 e 91, 23 vitórias e foi tricampeão mundial, 81, 83 e 87. Chico Serra, 18 Grand Prêmios entre 81 e 83. Melhor colocação foi um 6º lugar na Bélgica em 1982, no último ano da Fittipaldi, na Fórmula 1. E aí você vê o Serra com um Arrows em Mônaco, onde ele fazia uma prova brilhante, mas também enfrentou problemas e acabou ficando de fora. Raul Boesel, pilotando a Ligier ali nos Estados Unidos, né? Aí é Long Beach. Ele participou de 23 Grand Prêmios entre 82 e 83. Melhor colocação foi um 7º lugar, exatamente nos Estados Unidos, em 1983.
Roberto Pupo Moreno, e você está olhando ali e fala, ué, mas ele está numa Ferrari? Sim, Roberto Moreno andou de Ferrari mais de um ano, ele que desenvolveu o câmbio semiautomático, né, câmbio de borboleta no volante, com esse carro, a Ferrari 640, que o Alan Prost viria usar em seguida, né, e ele que fez todo o trabalho de desenvolvimento desse carro, um trabalho excepcional do Roberto Moreno. Ele esteve na Fórmula 1 entre 87 e 95, disputou 42 grandes prêmios e, claro, todo mundo se lembra do Grande Prêmio do Japão, 1990, quando ele chegou em segundo lugar de Benetton, logo atrás de Nelson Piquet, que foi o vencedor da prova. Ayrton Senna, não precisava falar nada dele, né? Mas vamos lá. 161 Grand Prêmios entre 84 e 94, 41 vitórias, tricampeão mundial 88, 90, 91 e uma série de outras marcas impressionantes, né? Aí no Grand Prêmio de Fênix, que fotografia linda, não? Maurício Gugelmin, 74 Grand Prêmios entre 88 e 92. A melhor posição dele foi aqui no Brasil, em 1989, o Grand Prêmio no Rio de Janeiro, quando ele chegou em terceiro lugar, uma bela atuação do Maurício Gugelmin. Christian Fittipaldi, o terceiro Fittipaldi a chegar na Fórmula 1, disputou 40 Grand Prêmios entre 92 e 94, obteve 3 vezes a quarta colocação na África do Sul, no Grande Prêmio do Pacífico e no Grande Prêmio da Alemanha. Também vale lembrar que chegou a andar em terceiro lugar no Grande Prêmio de Mônaco, assim como o Wilsinho lá em 73, e também teve problema, acabou ficando fora da prova. Era um pódio consagrador, tanto para o pai quanto para ele, né? E para o pai ainda mais, porque o segundo lugar era o Emerson Fittipaldi, o primeiro era o Jack Stewart, né? Mas do Christian teria sido fantástico também em 94. Rubens Barrichello, recordista de participações, né, durante algum tempo, hoje já foi superado pelo Raikkonen e pelo Alonso, 323 grandes prêmios, quilometragem para ninguém botar defeito. Ele esteve na Fórmula 1 entre 93 e 2011, possui 11 vitórias, né? Olha que beleza de fotografia essa. Ele andando de Brown em 2009, foi a última vitória brasileira, não nessa foto, né? Ele venceu em Monza, em setembro, né, de 2009. Pedro Paulo Diniz participou de 98 grandes prêmios entre 95 e 2000. Melhor colocação, quinto lugar no Grande Prêmio da Bélgica. Ricardo Rossetti, 27 grandes prêmios entre 96 e 98 e obteve 2 vezes a 8ª colocação no Grande Prêmio, um na Hungria e depois no Grande Prêmio do Canadá. Aí ele está de tiro com aquelas duas, uma espécie de asinhas colocadas na lateral, uma coisa horrível, né? Mas até que funcionava. O carro não era muito bom, né? Tarso Marques, de Minardi, nessa fotografia, 24 Grandes Prêmios entre 96 e 2001 e obteve um 9º lugar no Brasil e também no Canadá. Também vale lembrar que o Tarso foi companheiro de equipe do Fernando Alonso, né? Ele andava com um carro que era pelo menos 15 quilos mais pesado do que o carro do Alonso, e ainda assim, em algumas provas ele foi mais rápido. Fez algumas provas muito interessantes na Fórmula 1, né? Infelizmente, também sem patrocínio, acabou ficando fora. Ricardo Zonta, 36 Grandes Prêmios entre 99 e 2004, e por 3 vezes ele foi sexto colocado, na Itália, nos Estados Unidos e na Austrália, e aí ele está de... O carro era um bar, né? Que ele foi companheiro do Jacques Villeneuve. Luciano Burti, que depois virou comentarista, né, de Fórmula 1 na TV, disputou 15 Grandes Prêmios entre 2000 e 2001, foi 8º colocado na Austrália e também no Canadá, e aí ele aparece pilotando um Prost. O carro tinha uma pintura bonita, né, mas não andava muito bem, não. Henrique Bernoldi, aí de Arrows, ele disputou 28 Grandes Prêmios entre 2001 e 2002 e a melhor colocação foi o 8º lugar na Alemanha em 2001, além daquele show que ele deu em Mônaco, quando ele segurou o David Coulthard por muitas voltas. Mônaco não é tão difícil de segurar alguém, né? Mas veja bem, quando você está muito pressionado é fácil de errar e ele não errou não, ele segurou ali até onde foi possível, né?
Felipe Massa, olha que fotografia, que derrapagem controlada, espetacular que a gente está vendo ali. O carro saiu de traseira, Felipe fez o contra-terço, está com a direção virada para a esquerda numa curva para a direita. Que coisa linda. 269 Grandes Prêmios entre 2002 e 2017, 11 vitórias, algumas vitórias memoráveis, né? Felipe tem uma carreira muito bonita também. E que fotografia que é essa, não? Cristiano da Mata, o mineiro, 28 Grandes Prêmios de 2003 a 2004, sempre pela Toyota, as melhores colocações, foram 3 vezes o sexto lugar, 2 vezes na Espanha e 1 vez na Alemanha. Lembrando, né, que ele liderou o Grande Prêmio da Inglaterra de 2003 por 17 voltas. Cristiano era um piloto muito rápido, acabou saindo da equipe porque nem vou falar o nome dele, né, o diretor técnico da equipe lá era um incompetente e o Cristiano da Mata dizia que o problema do carro estava na suspensão, enquanto que o fulano dizia que o problema do carro era motor, etc, etc. Não era nada disso, né? O carro era ruim porque tinha uma suspensão péssima e o Cristiano queria desenvolver o carro enquanto eles só se preocupavam em trabalhar motor e câmbio. Antônio Pisonia, outro piloto que deu azar na Fórmula 1, né? Piloto rápido, foi piloto de teste da Williams muito tempo, fez algumas provas pela Williams, fez a prova pela Jaguar também. 20 Grand Prêmios entre 2003 e 2005, foi sétimo colocado por 4 vezes, 2 vezes na Itália, uma na Hungria e uma na Alemanha. Nelson Ângelo Piquet, o Piquet Júnior, como se diz por aí, né? 28 Grand Prêmios entre 2008 e 2009, melhor colocação, aquele memorável segundo lugar na Alemanha em 2008, né? Uma prova sensacional em Hockenheim, onde ele segurou a ponta por algumas voltas, né? Lucas de Grassi também teve pouca chance na Fórmula 1, com um carro muito ruim. 18 Grand Prêmios em 2010, melhor colocação, 14º lugar na Malásia. Bruno Senna, 46 Grand Prêmios entre 2010 e 2012, sexto lugar na Malásia, foi a melhor colocação. Aí ele está pilotando a Lotus. Ele até que fez algumas provas boas na Fórmula 1. Acho que poderia ter continuado na Fórmula 1, mas faltou espaço para ele. Felipe Nasser, outro piloto que deveria ter continuado na Fórmula 1. Né? 39 Grand Prêmios entre 2015 e 2016. Melhor colocação foi na estreia, em 2015, na Austrália, quando ele foi o 5º colocado. Lembrando que a última prova dele, ele salvou a equipe Sauber de passar 0 pontos no ano, e ainda assim a equipe acabou dispensando o Felipe. É realmente decisões da Fórmula 1 que a gente chora, né? E o último piloto brasileiro a chegar à Fórmula 1 foi ele, o 4º Fittipaldi a chegar na Fórmula 1. Disputou então 2 Grandes Prêmios no final de 2020, né? Quando o Romain Grosjean sofreu aquele acidente horrível e teve que ficar fora da temporada. Ele fez 2 provas, acabou chegando em 17º lugar no Bahrein. Vale lembrar, hein? Ele ia chegar em 12º ou 13º, mas um problema no pneu fez com que ele retornasse aos boxes e perdesse todas as colocações que ele tinha conquistado ao longo da corrida. Fez uma ótima prova o Pietro. Eu insisto em dizer que a Haas deveria promover o Pietro, porque ele é um piloto muito rápido, muito consistente, mas não adianta, se não tiver um patrocínio, um apoio, não vai dar. Vale dizer, inclusive, que já tem rumores, né, de que o Antônio Giovinazzi vai voltar para a Fórmula 1 para substituir o Schumacher, que deve estar de saída para a Alpine. Aqui você vê as fotos do livro Brasil na Fórmula 1, na primeira edição, do lado esquerdo. Depois você vê eu sentado ali no Copersucar Fittipaldi FD04, que foi cedido pela Dana na época do lançamento, lá no Shopping Morumbi, onde a gente fez o lançamento, na FNAC. E à direita, em cima, o livro atual, né, que é o Brasil na Fórmula 1. Essa é a segunda edição que está esgotando já. E abaixo, eu estou ao lado do Emerson Fittipaldi, Rony Von, quando fui entrevistado pelo Rony Von, ao lado do Emerson, uma honra. E à esquerda, o Rony Von, a sua assessora de imprensa, e o Emerson Fittipaldi segurando o livro. Olha que legal, né? Muito bem, se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber avisos de quando a gente receber
a gente colocar novos vídeos. Muito obrigado por assistir, um abraço.